Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura proposta pela nossa igreja para o Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. A segunda leitura se encontra lá em Filipenses, capítulo 2, versículo de 6 a 11, o famosíssimo hino cristológico. Talvez você já escutou essa expressão e eu vou te explicar já já o que quer dizer, tá bom? Mas vamos ver a leitura. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, a chamada kenosis, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amado irmão e irmã, que leitura profunda, não é? Mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero te explicar é que a carta aos Filipenses, Paulo escreve preso. Ele está passando por dificuldade financeira e risco de vida. E aí Paulo, ao escrever para a comunidade, veja, diante dessas adversidades que ele está vivendo, ele precisa dar, sim, orientações pastorais. Só que esse hino é mais do que uma orientação pastoral, é uma alta teologia de Paulo. Porque Paulo, a primeira coisa que Paulo começa a fazer é indo contraponto, indo contrapor uma visão da comunidade. O povo achava que para poder ser salvo, para poder receber a salvação, bastava ter uma vida de oração e se esforçar. Só que Paulo vem dizer em outras palavras nesse hino que não basta isso. Temos que rezar, temos que lutar, mas a graça de Deus, ela dá a última palavra. E além disso também é preciso imitar e seguir a vontade de Deus. É preciso seguir e imitar o Cristo acima de tudo. Por isso ele faz um discurso teológico acerca da vida de Jesus. Primeira coisa que ele vai dizer no versículo 6, Jesus Cristo existindo em condição divina, ou seja, Paulo já afirma que nos primeiros anos do cristianismo que Jesus Cristo é Deus. Então, sendo Deus, não fez do ser, ou seja, da sua essência, o sentido ontológico, ou seja, a sua essência, nós somos essencialmente humanos. Jesus tinha duas essências, duas naturezas, humana e divina. Mas sendo de natureza divina, Jesus Cristo usou, fez do ser igual a Deus uma usurpação. Então, olha que interessante. Jesus Cristo é uma pessoa, duas naturezas, humana e divina, que não vive em confusão. É isso que os conselhos da igreja vão nos dizendo. Mas, sendo igual a Deus, ele não usurpou, ou seja, não fez uma fraude. No sentido de quê? Vamos tentar entender. Jesus Cristo sendo Deus, ele podia usar esse fato para poder ser o maior imperador que já existiu na história. O mais sábio que já existiu na história, que tivesse mais livros escritos e por aí vai. Vamos pensar por aí. Mas Jesus não fez isso. Jesus era simples, não buscou poder e por aí vai. É isso que Paulo está querendo dizer. Então ele vai dizer no versículo 7, mas esvaziou-se a si mesmo, ou seja, essa kenosis, o esvaziamento, o aniquilamento de si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Eu quero tocar num assunto aqui que é delicado, mas eu sei que muitas pessoas que me acompanham são ministros da palavra, tem diáconos, tem padres, então a gente precisa dar conceitos mais aprofundados. Esse versículo 7 ele pode gerar uma heresia cristológica. Em que sentido? Algumas pessoas querem dizer que Jesus, então, para poder cumprir o que Paulo falou, Jesus teve que deixar de ser Deus para poder tocar em nosso chão e quando ele morre ele volta a ser Deus. Alguns vão dizer que ele deixou de ser Deus e no batismo lá de João Batista ele voltou a ser Deus. Amado irmão, não tem nada disso. Jesus não deixou de ser Deus. Não é à toa que toda a sua vida já retrata essa salvação. É o que o Catecismo da Igreja Católica nos fala. Quando Paulo está querendo dizer que esvaziou-se a si mesmo, é que ele, sendo Deus, desejou então submeter-se à vontade do Pai, obedecer à vontade do Pai. Ele, na verdade, fez o contraponto do que muita gente faz. Não tem aquela frase que a gente diz, dê poder a uma pessoa e você vai saber quem ela é? Então Jesus, tendo todo o poder, ele na verdade revelou a principal face, a humildade. Ele usou a divindade para ser ainda mais humano. Que lindo isso, não é?
Abrindo parênteses aqui de hermenêutica para a gente. Nós somos batizados e, portanto, somos filhos de Deus. Precisamos utilizar a filiação divina não para poder pedir aplausos ou para se sentir superiores, mas para sermos servos. Que profundo para a gente. E depois vai dizer, encontrado com aspecto humano, ou seja, Jesus tinha corpo humano, coração humano, mente humana, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha que legal, né? O povo cristão estava sofrendo agora perseguições. Paulo então escreve recordando que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Porém, isso aqui era um absurdo para o povo romano. Por quê? Porque, na verdade, só quem morria na cruz era quem era escravo, que era a pior classe da sociedade, para você poder perceber como é que Jesus de fato se esvaziou. E aí no versículo 9 chega a grande mudança. Por isso Deus o exaltou acima de tudo. A palavra que significa acima de tudo em grego é a palavra hyperhypson, que significa, em outras palavras, que ele ganhou uma glória que ele não tinha antes. Em suma, por tudo que Jesus fez, agora a exaltação que ele vive ainda era maior do que a primeira. Por isso que a gente vai dizer, e aí a liturgia nos propõe, que lá no dia do Cristo Rei do Universo, que é o último domingo do ano litúrgico, a glória de Cristo, o seu reinado, aparece na cruz, porque é na cruz onde ele é exaltado sobre tudo, né? Então, de fato, ele recebe o nome que está acima de todo nome. E aí Paulo vai dizer, e é a conclusão mais belíssima desse hino, assim ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí a gente é impossível não lembrar dos anúncios da paixão, né? É preciso que o Filho do Homem sofra. É preciso que o Filho do Homem passe por isso, que ele morra e ressuscite ao terceiro dia. É preciso. É preciso também que nós carreguemos a nossa cruz. É preciso que sejamos obedientes, como se diz aqui. É preciso que tenhamos essa confiança em Deus da primeira leitura e da segunda leitura. E é preciso que experimentemos o perdão em Deus. É isso que eu vou falar sobre a reflexão do Evangelho, tá bom? Mas de antemão, amado irmão, amada irmã, coloque isso na sua mente, né? Ao final do hino é que São Paulo vem colocar a exaltação do Senhor, para poder nos dizer, para chegarmos ao céu precisamos da obediência, para chegarmos ao céu precisamos passar pela cruz, como Jesus também passou. Tudo aquilo que aconteceu em Cristo é sinal do que todos nós, enquanto igreja, também precisamos passar. Ah, mas antes que eu esqueça, eu tinha falado que eu ia falar porque era hino, né? Segundo os estudiosos, esse texto já existia antes mesmo de Paulo escrever. Era algo que já era recorrente nas comunidades. Paulo então utiliza para poder exortar a comunidade de Filipos de que eles precisam imitar, eles precisam obedecer, como Jesus também obedeceu. Espero que você tenha gostado desta reflexão, compartilhe com outras pessoas, me ajude a evangelizar e te aguardo aqui amanhã no canal para a reflexão meio-dia já, hein, sobre o Evangelho dentro da celebração e na quinta o Evangelho da procissão. São 5 textos essa semana, mas para melhor vivenciarmos a celebração do Domingo de Ramos. Até lá!